Olá, Beth. Que bom você estar aqui. Você é a primeira. Você sempre vai ser a primeira. Você sabe primeiro o quê, né? Elizabeth Canejo, ela foi a primeira usuária de computação assistiva aqui no Laboratório Tecnoassist, que naquela época se chamava CAEC. Aliás, nem se chamava CAEC. Acho que nem existia o CAEC. Você foi a primeira de todas, a primeira pessoa com deficiência visual a usar o DOSVox. Ela foi a pessoa que treinou a gente, não a gente treinou ela treinou a gente para fazer o DOSVox, o primeiro sistema computacional para cegos que deu certo realmente no nosso país. Beth, obrigado por você ter topado falar um pouquinho sobre a sua vida, né? Falar um pouquinho sobre a sua trajetória, falar um pouquinho sobre o DOSVox. E vamos lá. Beth, você é cega de nascença, não é? Não. Não é cega de nascença? Não. E como é que a cegueira aconteceu na tua vida? Então, eu nasci com uma doença causadora de cegueira, que é o glaucoma. Então, fui descoberta aos 6 meses de idade e aí começaram os tratamentos. Com 1 ano eu fiz a primeira cirurgia para tentar segurar a questão da pressão intraocular, que é o caso do glaucoma. E, assim, o glaucoma é uma pressão exagerada na parte interna do olho, não é isso? Exatamente, é. Então, graças a isso, ter sido descoberto bem cedo, eu pude enxergar durante muitos anos, sabendo que até os dias de hoje, essa doença ainda não tem cura. Ela é tratada, com medicamentos, com cirurgias, com laser. Então, foi assim a minha vida toda até os 28 anos de idade. 28 anos de idade. Então você já estava com sua vida, digamos, acadêmica bem estruturada, não é verdade, Beth? Sim, eu estava terminando a faculdade, até terminei bem tarde, por conta de eu ter feito várias tentativas na área que eu queria fazer medicina. Até depois é interessante eu falar sobre isso. Você pode até me perguntar, que é interessante. É ótimo. Pergunta, então, por que medicina? Então, eu acredito que eu tenha escolhido medicina por tanto ter frequentado hospitais médicos. Aquilo me atraía, E eu queria ser oftalmologista. E aí, eu queria fazer medicina. Então, tá lá. O interessante é que eu já tinha um problema, esse problema visual do glaucoma, e além disso tudo, eu tinha miopia, astigmatismo, e nistagmo. Nistagmo é uma situação em que o olho fica, sabe, como tremulando. Se fosse um pêndulo. Exatamente. E nem o médico não sabia disso, mas os meus familiares, meus pais, nunca disseram assim: minha filha, não faça isso, porque você tem um problema visual, isso não vai dar certo. Por um lado, eu achei ótimo. Então foram várias tentativas, naquela... Eu sei que você é uma pessoa um pouco exagerada. Quando eu conheci você, você tinha um corpo escandalosamente espetacular de atleta, Então você não economizava o seu esforço físico, Você usava o seu corpo com todos os seus... Tudo tem direito, dentro de certos critérios de bom senso. Mas era muito linda você, Beth. Sim, do ponto de vista de uma mulher atleta e uma mulher que era realmente muito batalhadora. Eu sei que você era bem estudiosa, né? Ou não? Sim, eu era, como dizia antigamente, não vou denunciar as rugas, não. Agora é o quê? Nem é mais nerd, Agora tem outro nome. Mas então... E aí eu ia lá, fazia pré-vestibular e tudo, e não passava. Muito bem. Aí eu fui fazer um curso de instrumentação cirúrgica, Me senti a médica. Estagiei na Santa Casa, no Hospital Particular Santa Terezinha. Só que no meu primeiro dia de estágio foi interessante. Fui deparar logo com um médico, além dele ser cirurgião geral, ele era oftalmologista. No momento que eu fui cortar o fio, eu já tinha visão monocular. Eu tinha perdido, aos 14 anos, a vista esquerda. E aí eu fui olhando de ladinho para cortar o fio. Aí ele foi e me interrompeu. Perguntou assim: você tem problema visual? Eu falei: sim, eu tenho glaucoma. Ele: você tem visão monocular? Eu falei: sim. Aí eu já me protegendo. Por quê? Tem algum problema? Ele: não, eu só observei. Muito bem. Com o desenrolar do estágio, eu fui percebendo que não ia dar certo. Por quê? O míope, ele enxerga bem de perto. E eu usava óculos naquele período, nem usava lente. Então, quando a gente quer enxergar bem, a gente aproxima do objeto. Eu não poderia ficar aproximando meu rosto do campo cirúrgico, que aí há uma contaminação. Muito menos levantar o óculos, que era a forma com que eu enxergava melhor de perto, para enfiar uma agulha,
Então ali eu percebi que era para que eu encerrasse a minha carreira, que eu nem começou, né, de médica, porque não ia Bom, eu ser não sei muito se não legal. ia dar certo, porque tem tantas pessoas que são... Mas é porque eu queria fazer cirurgia. Ah, queria ser Eu cirurgião. não queria ser simplesmente, não vai Eu aqui acho que a nada tecnologia pejorativo. assistiva hoje ainda não permite que uma pessoa cega saia cortando os outros, né? Acho que não, acho que é meio E ainda mais cruel. a parte oftalmológica, ela requer que você use microscópio, é uma coisa muito minuciosa, muito minúscula. Então, eu mesmo falei, quer saber uma coisa? Eu vou terminar esse estágio e vou seguir por outro caminho. Doeu Hoje, isso? Doeu. não. Eu hoje faço uma avaliação disso muito legal. Sabe por quê? Não foi ninguém que determinou nada por mim. Tipo, você não pode, você não deve. Que o que mais acontece hoje em dia, o ser humano tem muito isso, de ser profeta. Professor e médico tem essa tendência. O médico chega lá, se você está com uma doença terminal, ele já determina tempo. Daqui a um ano você vai falecer, morrer. Né? E professor, às vezes, olha para o aluno, nem conhece o aluno, não sabe nem direito o sobrenome, de onde ele veio, e já vaticina. Aquele aluno não vai a lugar nenhum, não fez nada por ele. Graças à sua família você tem essa postura, não é, Beth? Com certeza. Porque É tudo. eu conheci seu pai, conheci sua mãe, são vivos aí, na verdade? São. Já bem idosos, mas eles sempre deixaram você fazer o que quisesse fazer e sempre acreditaram. Dentro das devidas proporções. Sim, isso é muito importante. Esse apoio familiar é tudo. Do momento que você é amado pela sua família, é mais fácil de você encarar o mundo, né? Porque a família é a célula máter da sociedade. Se você ali é bem-vindo, bem-quisto, bem-querido, você encara melhor aí fora. Né? Eu tenho essa percepção, não sei. Então, no momento em que eu perdi a visão, eu tive todo o apoio, todo o suporte, tipo, vai em frente, ninguém nunca deu assim, não vai, é difícil. Todas as vezes que eu cheguei com uma novidade, quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu tive apoio, tive a companhia deles, inclusive do meu pai, você lembra, né? Ele vinha, e até a certo ponto isso até me atrapalhou no momento, não é mesmo? Porque ele, como vidente, né? Ele ficava olhando a tela do computador, não, peraí, não faz assim. E você tinha me passado a lição, e eu, não, mas é assim. Você teve que até... Não, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, porque é muito importante a gente falar sobre o momento da sua perda, né? Como você ficou realmente cega? Isso aconteceu com que idade? Então, voltando. Eu perdi aos 28, sendo que aos 14 eu tive um descolamento de retina da vista esquerda, fiz 2 cirurgias bem seguidas, uma em janeiro, outra em fevereiro. Depois, no meio do ano, eu tive uma hemorragia e aí a perda foi total. Então, aos 14 anos, eu fiquei com visão monocular, tá? Então, prossegui os estudos só enxergando de um lado. Isso já há uma perda, né? De profundidade, de percepção, de refração, complica bastante, aliado a uma miopia. Muito bem, segui a vida com nada de especial nos estudos, né? Com auxílio de colegas, né? O que está escrito ali no quadro, catuca ali, aí avisa o professor, olha, ele está me ajudando porque eu tenho miopia, eu tenho isso, tenho aquilo. E era engraçado que as pessoas sempre diziam assim, por que não aumenta a lente dos óculos? Né? Aí eu falava, não adianta, já chegou num ponto que não tem jeito. Pois muito bem. Então, 14 anos depois, veio, e a pressão dos olhos, né, a intraocular, sempre muito alta. E sempre que tinha que fazer com que ela diminuísse era através de cirurgias, que o laser não resolvia a minha situação. E aí foi que o médico chegou num ponto que disse assim, olha, eu não estou encontrando mais saída. Se você operar, você corre risco. Se você não operar, você corre risco. Você vai decidir, você é adulta, é você. Se você Que quer. decisão difícil, hein, Beth? Ou não foi? Olha, na hora, sabe, eu já tinha passado por tantas outras cirurgias que eu achei que seria mais uma. E eu falei, vamos lá. Né? E foi no pós-cirúrgico que não deu certo. Teve uma hemorragia no pós-operatório que foi avassaladora. Apagou totalmente, eu não tenho percepção nenhuma de luz. Bom, Beth, e a tua família deve ter levado um choque ou ela já estava preparada? A gente está falando de família. Família sempre é um esteio, né? É um suporte.
seu pai e sua mãe? Eu acho que sempre é um choque. Por mais que você espere, seja um doente terminal, quando a morte vem, a morte para nós ocidentais ainda é uma coisa muito mal resolvida. É a única certeza E a que a gente tem da vida. deficiência também, né? Então, eles, por incrível que pareça, ainda alimentaram uma esperança que eu não alimentei. Interessante, né? Porque o médico também alimentou essa esperança, por talvez ter sido assim, um médico que cuidou de mim desde muito cedo. Então já tinha uma relação até mais do que paciente-médico. Ele, ao sair do quarto, ele disse assim, não, pode ser que isso dissolva e que ela venha enxergar, e ele trouxe essa esperança. Aí o meu irmão chegou no momento da visita, não, tal, e eu logo desanimei eles. Eu falei assim, olha só, eu não vou enxergar, porque para mim, assim, o fato de não ter nenhuma percepção de luz, aquilo era o fim da linha, sabe? É impressionante a forma com que eu encarei. Eu mesma até hoje, não sei lá. Eu tenho, né, uma crença, então para mim é Deus. E a minha personalidade. Bom. E o suporte familiar. E aí a partir daí, quer dizer que você acha que... Bom, eu não sei se isso é verdade ou não. Ali começou a tua virada por cima? Naquele momento ou não? Naquele momento. Ou foi assim, não, vou passar por um período, vou me acostumar, ou não? Você no dia seguinte já estava pensando, não, eu vou viver uma vida nova, com novos... Como é que aconteceu isso, Beth? Porque eu vejo hoje, olha só, vejo hoje você, essa mulher espetacular, anda de ônibus, dá curso não sei aqui, palestra, né? Tem 580 mil alunos, já foi orientadora, espetacular. Mas, algum momento, isso teve um início, né, Beth? Sim. Eu acho que ao longo da minha vida, por ter nascido com a doença e saber dela bem cedo, que isso foi muito importante, os médicos alertaram meus pais que seria muito importante eu saber da gravidade dessa doença, que a qualquer momento da minha vida eu podia acordar sem enxergar. Então, eu trabalhei isso inconscientemente. Eu sou cascuda, então naquela época não se falava muito em fazer terapia, não tive nada disso. Então, inconscientemente, eu acho que eu trabalhei isso dentro de mim. O que eu coloquei foi o seguinte, eu acho que eu vou ficar velhinha enxergando mal, como acontece com as pessoas idosas, não é mesmo? Foi isso que eu coloquei. Eu nunca pensei, vida, amanhã eu posso não enxergar. Eu vivia com a dificuldade de enxergar mal e fui levando, não é mesmo? Então, quando isso se instalou, eu acho que já estava aqui meio sendo trabalhado, porque eu pensei o seguinte, cara, eu não morri, eu só não enxergo, te juro que foi isso. E quando você pensou assim mesmo? Juro. Você está falando a verdade? Tô. Tá? Claro que eu tenho momentos de tristezas que eles são inerentes a qualquer um, mas eu não atribuo isso à cegueira, tá? Quando eu vi a minha mãe se desesperando, chorando, eu falei, se ela se desesperar, quem vai me dar respaldo, né? Eu tenho que mostrar para ela que eu não tô tão desesperada. Ela só tem problemas de coração, então eu agi dessa forma. Falei, não acabou, eu sabia que existia um instituto para cegos, eu falei, eu quero ir para lá, eu quero continuar. Aprendeu o braille? Aprendi o braille, aprendi a andar com a bengala, não me refutei ao uso da bengala, eu percebi que meu pai teve uma certa, né, mas eu... Não gostava muito de ver a filhinha andando de bengala? Foi interessante, ele me acompanhou na aula, ele assistiu tudo, quando a professora falou assim, quando você chegar em casa e descer do carro, você vai caminhar sozinha, ela perguntou como é que era a aula que você está falando é aula de? Orientação e mobilidade, né? E aí eu falei, tá legal. Quando eu cheguei lá, que o carro parou, que eu montei a bengala, ele falou, pode guardar. Eu falei, não, eu vou fazer o que ela mandou. Aí que foi a minha libertação, eu acho, né? Peitou seu pai? E ele aceitou. Que eu acho que se eu titubeasse ali, ele ia, né, naquela coisa de que deixa que eu te conduzo. Eu falei, não, eu vou fazer a aula que ela pediu. O senhor vai caminhando ao meu lado e dizendo se tiver algum obstáculo ou me protegendo. E aí eu nunca mais larguei a bengala. Eu senti que ali era, né? E foi. Mas nesse momento, hoje, eu avalio que eu acho que ele teve um pouco de vergonha. Tipo, não sei porque eu nunca questionei. Nunca perguntei, deixei passar batido.
né? Isso. E ele continuou me levando às aulas e prestando atenção e fazendo todo o trabalho comigo. Beth, nessa época você já estava formada. Já era formada. Formada em? Letras, Em português e letras. literatura. Ah, sim. E aí, você, num determinado momento, soube que ia haver um curso, não é? Aqui na universidade. Como é que foi essa história? Ou teve alguma coisa interessante antes? Sim, teve. Eu soube, eu fui para o Instituto fazer a reabilitação, né, como eu falei, e em seguida eu soube... Instituto Benjamin Constant. Constant. Isso. Bom, Beth, mas então você foi estudar no Benjamin Constant, que é uma escola de referência, né? Os seus pais já sabiam disso, que lá tinham uma orientação de várias atividades, né? Não, eles não sabiam disso tudo não, assim como eu também não sabia, porque eu não sabia nada de cego. É Isso mesmo? foi, Então os seus pais foram tateando, tentando encontrar. Como é que eles souberam do Instituto Benjamin Constant? Por ser um instituto muito antigo, a gente já conhecia ali, eu já tinha visto pessoas cegas ali mesmo, indo à Praia da Urca, né? Mas era isso que eu conhecia de cego. É o cego bem-sucedido, que na novela volta a enxergar, né? Era isso. Nunca o médico falou desse instituto, que deveria já eu ir me familiarizando, né? Eu só sabia que existia. E assim, quando a cegueira se instalou, o médico falou que ele tinha um assistente que trabalhava no Benjamin Constant, que ia me indicar para lá. Mas essa indicação demorava e eu ficava insistindo que eu queria ir para lá, eu queria ler, aprender o braille para poder ler, né? E tudo. E aí eu fui buscar através de uma moça que soube que eu fiquei cega, amiga da minha mãe, e ela fazia um curso de especialização. Então ela conseguiu, primeiro que o médico, a minha entrada. E lá eu fui para fazer a reabilitação, né? Então eu fiz o sistema Braille, eu fiz a orientação mobilidade e eu fiz o curso de datilografia, porque eu catava milho. E aí lá eles ofereciam esse curso, que era uma forma de interagir mais imediatamente a questão da comunicação escrita. É importante a gente lembrar que nessa época não tinha computador Não, que falava, não tinha, né? nada disso. Exatamente. E aí eu fiz de maio a novembro, né, que era o final do ano letivo, essa reabilitação. E Beth, soube... uma coisa importante, você, pelo que você me está contando, você foi super bem sucedido, deve ter tirado um notão nesse curso, né? Mas nem todas as pessoas foram tão bem quanto você. Você lembra de alunos que não deram certo nesse processo de reabilitação? Alunos deprimidos, alunos que ficavam assim, chateados com esse processo de perda da visão? Você lembra disso, Beth? Sim, tinham. Porque ninguém é igual, não é mesmo, Antônio? Cada um reage de um jeito. Como eu falei que a minha reação foi, até hoje, né, positiva, mas tem... E por quê também? Apoio da família e talvez pela essa minha característica que eu nem mesma conhecia. Mas tem pessoas que eu tenho contato que até hoje não superaram, não é mesmo? Mas a minha vontade de continuar a viver, acho que é tão grande, eu não queria ficar estacionada, né? E eu acho que isso aí ajudou bastante. E também, sim, assim, de novo a família, a dedicação. Meu pai aprendeu braille, né? Então, aquela coisa de ir em casa, ter alguém para te auxiliar, o que é isso, me ajuda aqui, não estou conseguindo ler, isso é muito importante. Olha, ele se debruçou nisso também. Você foi atleta, né? Eu sei porque eu já vi umas fotos espetaculares de você nadando. Chegou a ser campeão, Beth? Ah, sim, tirei alguns primeiros lugares, sim, lá na natação. Esporte é muito bom, não é não? Para alimentar a alma no sentido de não ficar pensando muito em... Nossa, é maravilhoso. Meu Deus, é libertação. Valoriza a autoestima, o teu poder, assim, aquela competição sadia, porque eu entrei para ser esportista, vamos dizer assim, né? Mas eu não tinha essa coisa de que tem que superar o outro, tem que superar a mim. Sabe, a melhor vitória é você superar a si mesmo. Então, eu tinha isso. Se hoje eu fiz um tempo X, tá legal, eu tenho que amanhã melhorar, para que eu sempre melhore. Se eu não conseguisse vencer, se meu tempo melhorou, mas eu não fui o primeiro lugar, não importa, mas eu melhorei. Tá entendendo? Entendi, assim, claro. Forma de ver o mundo, tá, né? E natação para cegos, as pessoas dizem, como é que o cego pode nadar? Nada muito bem, né? Não, maravilhosamente bem. Eu acho que é o que mais tranquilo que é. Porque ali não depende de ninguém, você conta as braçadas, sabe a hora que está chegando. Nunca deu uma cabeçada lá? Já, dei sim. Já, porque se você se distrair e ficar pensando na vida, fatal. Tanto é que em campeonatos fica um instrutor de prova para ele
sinalizar que está chegando, para você só ir no deslize. Entendi, Já aconteceu várias vezes eu até com a cabeça. Estou pensando na vida, esqueço de contar as braçadas e pum, aí é bom que acorda. Bom, Beth, voltando aqui então, agora vamos falar sobre a tua chegada na universidade. Em outras palavras, você ao terminar a universidade, continuou com a atividade esportiva, você Eu não larguei mais. não largou mais nada disso, e estudando e lendo em braille, mas algum dia você soube do tal do curso da UFRJ, né? Ah, sim. Como é que foi essa história? Eu já nem lembro mais dessa história. Então, eu entrei para o mestrado, depois de eu ter feito o curso de professores lá no Instituto Benjamin Constant, após a reabilitação, eu soube desse curso, e aí aquela história, pô, eu não tenho recém-cega. O que eu vou ficar fazendo? Naquela época, eu ficava ouvindo radinho em casa? Não, eu quero mais estar em contato com pessoas, né? Estudar. Sempre gostei muito de estudar. Eu era estudante profissional. E aí eu fiz esse curso de professores lá. Lá eu tive conhecimento, era um ano esse curso, do mestrado. A colega foi, né, ela era vidente, e ela me chamou. Falei, mas eu não tenho condição de passar não, que isso, um mestrado? Ela, vamos, eu estudo com você. Ela se propôs, leu para mim, foi a minha ledora, né? Ledora é a pessoa que lê para o cego. E aí eu fui meio desanimadona, sabe? Meio desacreditada de mim mesma, que eu não ia conseguir, que o mestrado é uma coisa muito, né, na minha cabeça, que, né? E aí, não é que eu consegui? Sabe que eu conversei a semana passada com sua orientadora, Rosana Glatt? Ela falou assim, eu amo a Beth. Eu também amo. Porque, você sabe por que ela te ama? Ela te ama porque você tem esse astral de superação e não desistir nunca, mesmo nas maiores dificuldades. E você se deu muito bem nesse mestrado, né? Que eu sei que você realmente escancarou nesse mestrado, né? Foi difícil, Antônio. Confesso. E olha, eu não tinha esse astral, não. Não? Não. Eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente medrosa. A cegueira, olha, vocês vão falar que eu sou louca. Eu acho que ela veio me abrir mais a mente, a visão. Por incrível que pareça. Sabe? Ela me libertou. Porque eu me preocupava muito com o olhar do outro. Impressionante. Aí com a perda, sabe, agora não tem mais nada a perder, o outro não tá, o olhar do outro, ele é muito crítico. Né? Então aquilo me incomodava. E agora, não tô vendo a cara de ninguém, que se dane a cara que você tá fazendo pra mim. Será que é uma cara bonita? Será que eu tô rindo? Será que Eu acho que você tá sorrindo. Pelo seu jeito. E se não tiver também, não me importa. Tá bom. Isso não vai sabe, fazer com que eu recue, né? O olhar do outro, ele é muito, né? Especial. Ele às vezes, muitas vezes. Mas voltando aqui então, você então deixou de ser tímida? Que estranho isso, né? Por incrível que pareça. E aí o mestrado Tem o AC e o DC, antes da cegueira e depois da cegueira. Que coisa interessante. Beth, então você chegou aqui, soube do tal do curso da UFRJ e apareceu você toda bonitona, com aquela musculatura de atleta, que eu lembro bem, porque você, olha só, você era exceção na turma. A maioria dos cegos que estavam lá, todos cegos assim, meio tímidos, meio caídos, com uma postura física que é típica de uma pessoa que não se exercita. E você lá, aquela atletona, né? Mas do lado do senhor Canejo, né? De braço, e seu Canejo, seu pai, sentado do seu lado, espiando tudo que você fazia e não deixando você abrir suas asinhas. Exato, por conta da minha postura anti-cegueira, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eles deviam estar muito receosos por eu ter sido uma pessoa, ao longo da minha vida inteira, super tímida, meio que dependente. A visão me fazia isso, por incrível que pareça, né? Então, acho que nesse momento eles se acercaram assim, ela não vai conseguir. Deixa eu proteger a minha criazinha aqui, né? Mas eles não me impediram, isso que mas foi bacana. Mas você sabe o que eu fiz com seu pai, né? Sei, botou ele para fora da sala. Botei para fora da sala. Né? Foi muito bom. Eu falei assim, seu Canejo, olha só, posso dizer uma coisa pro senhor? Você é uma pessoa super simpática, mas espera a Beth lá no carro. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ele não estava deixando, com o amor excessivo que ele tinha, você abrir suas asinhas. Mas era por conta dessa minha timidez, desse meu jeito, né? Que sempre fui, sempre pedindo essa autoproteção. Não é mesmo? Então, o pai pode puxar o filho para trás, não pode?
Sem querer, pode. Mas Com esse excesso que de zelo. estranho, né? O mesmo homem que fez com que a Beth se tornasse, digamos, assim fazendo uma má comparação, né? Uma pessoa super, o mesmo homem puxa a Beth para trás no sentido de superproteção. Mas eu acho que foi ao longo da vida eu que me coloquei nessa posição, né? Talvez o fato de não ter uma visão perfeita tenha me retraído e fiz com que eles tivessem essa visão de mim. E aí, quando a cegueira se instalou, eu busquei forças que eles não sabiam que eu tinha, porque eu era muito dependente. Tudo eu buscava a companhia, sabe, de alguém, de amigos. Eu não gostava de sair sozinha. E quando eu botei seu pai para fora, o que você sentiu? Ah, nem me importei. Eu estava tão empolgada com aquela novidade, sabe? Que parece que aquilo ali ia ampliar muito mais meus horizontes, e ampliou, é claro, né? E aí, sabe, que não estava me importando. É. Né? Mas ele não gostou. Não gostou, mas aceitou. Pode Tá. ser. Ele nunca falou nada sobre isso. Não, ele já me falou que ele ficou sentindo meio esquisito ali, né? Porque estava habituado àquela superproteção. Sempre ele era solicitado para isso, não é mesmo? Agora, eu lembro de ter feito algumas maldades com você. Tá? Eu falei, bom, agora é sério. É sério. Não, uma maldade que eu fiz com você, claro que depois você concluiu o curso, e naquela época o sistema do Osvox, que é o que a gente estava ensinando naquela época, que era um sistema super novo, ainda estava em desenvolvimento. E você, como aluna de mestrado, eu falei, bom, temos aí uma boa cobaia para experimentar o editor de textos, que foi, digamos assim, importantíssimo na sua tese, não foi? Você poder digitar a sua própria tese foi bom demais. Nossa, sem dúvida, porque, olha, eu pensava em desistir. Tamanha dificuldade, porque eu não fui uma aluna cega, né? Eu terminei a faculdade enxergando, então foi muito difícil para mim depender dos outros. Depender dos outros, infelizmente, foi a minha grande dificuldade, e principalmente na questão de ter que ler, porque eu fiz literatura, então isso para mim me incomodou profundamente. A parte que mais me incomodou ter que depender dos outros para ler e me acostumar com a leitura dos outros. Né? Mas aí no momento que você botou o computador na sua frente, e ainda precariamente, lia muito precariamente. Muito precariamente. Mas eu achei, nossa, isso aqui é a janela para o céu, meu Deus. Bom, Beth, e aí eu vou te contar uma maldade que você sabe que você fez. Um dia, então estava a Beth, veio lá fazer o estágio comigo, e eu falei assim, Beth, é o seguinte, você vai sentar aqui, vai ficar fazendo assim, vai escrever sua tese. E eu fiquei só observando os erros que o programa tinha, as coisas que tinham que ser melhoradas. Em determinado momento, a Beth chega para mim e fala assim, Antônio, me leva no banheiro. Eu falei, tá legal. Aí, claro que eu não entrei no banheiro com você, mostrei qual o caminho que você deveria seguir, fiquei esperando na porta e depois voltei. Né? E ao voltar, eu fui mostrando os pontos da orientação e mobilidade. Né? Aqui tem um quadrinho, aqui tem uma plantinha, cuidado para você não se machucar, etc. E mostrei o caminho que era relativamente curto. Daí a meia hora, Beth, Antônio, me leva no banheiro? Eu falei, não, vai sozinha. Lembra disso? Lembro perfeitamente. Conta aí. Me deu um friozinho na barriga, porque eu ainda não tinha internalizado assim, o espaço, né? Mas eu aceitei como desafio, né? E fui, né? E voltou. E voltei. Isso é super importante, porque enquanto a gente tem outras bengalas, a gente não vai, né? E era isso, a coisa que eu mais demorei foi andar sozinha. Porque eu tinha disponível meu pai, a minha mãe, a minha família. A família é seu bem e seu mal. Se você não souber separar, né? Andar sozinha, né? Você hoje, olha só, eu sei que você realmente é uma rainha dos ônibus. Anda, vai. Agora eu tô chique, eu sou a rainha do táxi. Ah, tá rica agora, né? Não tô não, mas eu me esforço. Mas eu quero uma vida mais tranquila, né? Mas eu conheci você. Todo mundo nas linhas de ônibus já que me conhecia. Conheceu. Cego é assim, né? Passou uma vez, você já vira da família, né? E o motorista, né, puxa assunto? Conversa, já sabe onde eu vou descer, é exatamente assim. E eu gosto, e olha, e isso que foi muito bom para eu me desinibir, porque antes eu, né?
Então eu passei... Você nunca tinha conversado com motorista de ônibus, não é verdade? Meu Deus, eu queria morrer se tivesse que falar com alguém na rua. Né? Se tivesse com alguém, eu catucava. Dá para você pedir para mim? Né? Mas era assim. Né? Então você desenvolveu essa coisa maravilhosa, que não é todo mundo que consegue, né, Beth? Essa questão de você acreditar que você pode caminhar sozinha. Já se perdeu. Claro, né? Mas... Entrou em estresse? Não. Dá um friozinho na barriga, mas logo, logo eu paro alguém, peço ajuda. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Você sabe qual foi a primeira vez que você se perdeu? Eu vou te contar, foi aqui no INSEF. Foi. Eu não andava sozinha ainda. A Beth, numa dessas aulas, tá? A Beth, a aula tinha mudado de lugar, ela estava mais ou menos distante, tá? Aí eu falei assim, Beth, olha só, você vai ao banheiro, só que agora o caminho é um pouquinho diferente. Você vai ter que entrar aqui à direita, à esquerda, e no final do corredor você vai achar o banheiro. E assim foi. Eu vou ficar esperando você aqui para a eventualidade de você não conseguir achar o caminho de volta. E aí foi lá a Beth, eu percebi que ela tinha chegado no banheiro, alguém passa por mim e começa a conversar. E eu esqueço da Beth. Bonito, né? E aí, daí a uns 10 minutos, cadê a Beth? A Beth está perdida. Aí eu volto desesperado para buscar a Beth, e tá lá a Beth de braço com o cara, batendo papo, e o cara estava trazendo a Beth. Ou seja, você se perdeu, mas você se achou. Sim, né? Ainda bem, né? Você procurou ajuda? Procurei ajuda. Mas são pequenas coisas que acontecem e que, na verdade, fortalecem você, não é, Beth? É verdade, porque quando a gente está acompanhado, você se desliga, você não presta atenção nas pistas, isso é importante, você não ganha confiança, né? E o fato de eu só andar acompanhada com meu pai, sempre, dificultou esse meu desenvolvimento, porque eu aprendi muito bem, a professora excelente, mas faltava, né, esse deslanchar aí, entendeu? Isso só acontece se você se jogar e for sozinho. Enquanto você andar com alguém, você não... E os seus pais, e os seus parentes, os seus amigos deixarem você aceitar o desafio, né, Beth? Que também não é uma coisa muito fácil que as pessoas deixarem você abrir suas asas. Isso aconteceu com o DOSVOX, você acredita? É? Que foi o meu primeiro emprego e foi quando eu fui chamada para trabalhar no Instituto Benjamin Constant. E aí eu fiquei com vergonha, porque lá as pessoas cegas, né, andavam todas, a maior parte, sozinhas, né? E eu falei, caramba, eu vou dar aula e vou chegar aqui com meu pai, com a minha mãe? Por que dar aula? Agora tem que explicar para vocês. Porque a Beth foi, então, a primeira usuária de DOSVOX. A pessoa que se capacitou primeiro. Na verdade, foram 8 ou 9 pessoas que se capacitaram na primeira turma. Tá? Uma dessas pessoas, o Luiz Cândido, foi o primeiro professor de DOSVOX lá no Instituto Benjamin Constant. Mas o Luiz já estava muito doente. E pouco tempo depois, ele pediu para sair. E aí quem foi chamada a professora Elizabeth Canejo, que era uma professora que, além de tudo, tinha uma base do ponto de vista de formação pedagógica muito boa. Tinha estudado numa grande universidade, fez o curso de letras, e em particular era cega. E essa tal professora Elizabeth Canejo levou para dentro do Instituto Benjamin Constant mais do que o DOSVOX, levou a experiência de uma grande professora. Não é verdade? Suas palavras, né? Não, o que você levou para lá? Uma cega jovem, uma cega que estava entrando num mundo que não era exatamente o mesmo mundo que existia lá, não é? O Benjamin Constant era uma entidade fundamentada em alguns princípios, o princípio do Braille, o princípio das formas de ensinar, e essa professora levou para lá para dentro novidades, não é verdade? De uma certa forma, sim. O que mais eu acho que eu pude levar, Antônio, foi assim, um alto astral. Essas pessoas lá tinham baixo astral? Algumas pessoas sim, principalmente onde eu atuei, que era na reabilitação. Pessoas que chegavam para mim recém-cegas. E eu era uma recém-cega, né? Eu perdi a visão em 88. Eu fui trabalhar lá em 94, logo assim que surgiu o DOSVOX. Né? Então, na maioria, as pessoas que chegam muito tristes com essa situação da cegueira. E eu era atípica. Como é que eu poderia Diferentona. A cega diferentona. Por
Porque eu estava aceitando a cegueira, sabe? É isso, ponto, e acabou. Então, como ela pode estar reagindo bem? E você acha que Esse foi o meu diferencial, eu acho. isso contaminou positivamente seus alunos? Eles saíam diferentes de lá? Eu acredito que sim. Porque a palavra convence, mas assim... O exemplo? O exemplo, ele arrasta. Então, quando eles não percebiam que eu era cega, de imediato, por essa minha mobilidade, que eu tive uma excelente professora, e o meu pai, né, ele acompanhava minhas aulas, ele viu que eu aceitei bem a situação da bengala, que eu aceitei, que eu percebi que seria a minha liberdade, né? Eu senti que ele teve essa rejeição no momento em que eu desci do carro, porque quando eu cheguei ao Benjamin Constant para essa aula, ao final da aula a professora falou, leve a bengala. Eu não tinha nem comprado bengala. Tudo bem, ele aceitou. Quando eu desci do carro para chegar no meu apartamento, ele falou, pode guardar. Eu falei, não, eu vou fazer o que ela mandou. O senhor vai ao meu lado. Aquela determinação, acho que deve ter feito com que ele calou e aceitou. Acho que foi determinante na minha vida isso. E você aplicou isso para os seus alunos? Sim. Traga a bengala. Claro. Não. Eu dizia que ali dentro tinha que usar a bengala. Se ele não quisesse usar, né, que eu ia ensinar e ir ao banheiro. E depois ele iria sozinho. Fiz o que você fez comigo. Entendeu? Foi super importante. Foi importante, né? Claro. E no primeiro momento eles não percebiam que eu não enxergava pela minha desenvoltura. Aí eles ficavam meio tensos. Quando eu falava que eu não enxergava, parece que, opa, estou falando com um par aqui. E eu passava essa minha experiência, né? Eu acho que isso que foi importante também para eles. Bom, Beth, e então você ficou como professora de lá durante um certo tempo, e realmente é isso que você está falando, é verdade. Levou para dentro do Instituto Benjamin Constant um astral diferente, um astral de uma pessoa cega bem-sucedida. Claro que tem cegos bem-sucedidos, mas você, sim, além de cega bem-sucedida, a primeira cega craque em computação, que isso aí também fez diferença. É claro que se você for comparar hoje, você não é a cega mais craque em computação do Brasil, né? Mas naquele momento era. Porque era uma novidade, né? Era uma novidade. Tive a oportunidade de... Beth, para a gente concluir aqui o nosso papo, então depois dessa experiência do Benjamin Constant, você alçou voos realmente maiores, não é? Como é que foi isso? Então, depois do Benjamin veio o mestrado, né? Que essa colega falou, vamos fazer, eu fiquei insegura, falei, que fazer mestrado, tá doida, não tem condições, não tem competência. Na época do mestrado não tinha ainda DOSBox. Graças à datilografia, eu cheguei lá cheia de exigência, quem diria, né? Aquela Beth, se fosse AC, antes da cegueira, eu não abriria a boca. Falei, olha, eu quero um ledor, eu quero fazer a prova datilografando, e foi assim. E eles me deram todas essas oportunidades, eu soube me colocar. Isso é muito importante, né? Eu tenho uma frase que eu brinco, né? Que ela é até meio... ela é até meio... Pode botar. Pode. Pornográfica não? Não. Sem repressão não há adesão. Né? Então eu já cheguei assim, meio que, né? Colocando o que eu queria, né? E eles buscaram, a universidade foi lá, arrumou o ledor. O ERJ, né? O ledor, né? Eu levei minha máquina portátil e assim foi feito. Né? Porque mais rápido, né? Do que eu fazer em braille, eu me senti mais à vontade. E você levou, então, o DOSVox para dentro da UERJ? Foi, quando surgiu, quando eu terminei o curso, aí eu cheguei lá com todos aqueles disquetes. Olha, agora tem um negócio que... O pessoal hoje não sabe mais o que é disquete. Pois é, denunciei as rugas agora. Disquete é um pendrive antigão. Exatamente. Se você puder mostrar agora depois... nem sabe nem mais o que é pendrive, com essa coisa de também, nuvem, né? É verdade. Bom, a tecnologia vai andando. E aí foi muito interessante essa parceria com a orientadora, porque ela também estava começando a engatinhar na informática. E aí ela tinha que entender lá como é que era o meu processo. Ela abria colchete no que eu escrevia, falava, Beth, aqui eu não entendi. Aí, né, porque o DOSVox já trabalhava com a questão ela não sabia abrir o arquivo texto. Você teve que me ensinar para eu ensinar para ela, né? Porque o DOSVox trabalha com arquivo texto, né? E aí a gente começou assim, foi muito interessante, foi muito rico. Bom, formou, uma vez formada, fez concurso. Sim. E passou.
Ou não? Ou levou uma bomba? Não, passei. De primeira? Não, o primeiro que eu fiz eu tentei para português. Aí eu não tinha especialização nenhuma, né? E eu peguei um ledor péssimo. Graças a Deus essa coisa dos ledores melhoraram. Tadinho, ele era um senhor. Pegavam qualquer pessoa antigamente para ser ledores. E ele lia assim, era uma vez, ponto, não sei o que lá, vírgula. Eu, não, senhor, não precisa falar o ponto e vírgula. Sabe, comecei a ficar tensa. Não quer dizer que eu passaria se fosse um bom ledor, não, tá? Mas que ajudou, né? Ajudou. Aí depois, com o término do mestrado também, eu tentei para educação especial. E aí eu passei. Beleza. E foi ensinar na FATEC? Não, eu passei por... Eu sou da FATEC, mas eu sou cedida. Eu sou do Estado. Ah, você é do Estado. Eu sou do Estado. Eu passei para o Estado, fui atuar numa escola do Estado. Em Entendi. Caxias. Que eu optei pelaquela região que eu tinha uma amiga do curso do Benjamin Constant, que era professora, e ela falava muito bem do trabalho de educação especial na região de Caxias. Engraçado, porque às vezes a gente pensa, a educação especial na Zona Sul do Rio de Janeiro é a melhor. Não. Por incrível que pareça, tinha uma essa escola aqui. Há escolas muito boas. Muito boas, já tinha uma tradição desde a década de 70 com classes especiais. Foi um aprendizado e tanto aquela escola para mim. Meu Deus. Bom, Beth, vou fazer uma pergunta bem capciosa. Tá. Escola inclusiva ou escola segregada? Você passou por esse meandro aí. O que você acha? Olha, eu não estudei numa escola, né? Eu fiz todo o meu estudo em escola regular, vamos dizer assim, né? Eu tive contato com a escola segregada, né, que se diz, entre aspas, no meu curso de reabilitação e de especialização. Aprendeu muito lá? Aprendi muito. Então a escola segregada, ela tem qualidade? Tem, com certeza, tem. Eu acho que a melhor coisa é a diversidade, é você ter o direito de escolha. O que era ruim antes era só existir escola segregada. O cego só pode estudar na escola de cegos. Não tinha escola de cegos suficiente para todos os cegos, deficientes visuais, não é mesmo? Então isso era ruim. Agora, o interessante é a diversidade. Você tem o direito de escolha. Eu quero pôr meu filho numa escola especial. Ponha. Eu quero que meu filho estude numa escola inclusiva, né, com todos. Eu sou a favor disso, do direito de escolha. Escolher. E de primeiro, né, que a própria pessoa escolha, né? Mas em criança fica difícil, não é mesmo? Ela ter essa opção, né? Mas eu tenho alguns senões, mas tem situações que a escola especial atende, né? Ela atende. Tudo tem seu lado. Ponto positivo e negativo. Exatamente. Eu acho que o bom é você mesclar, né? Entendeu? Você sabe que eu concordo com você com relação a isso, né? Uhum. A experiência da escola segregada, ela pode ser especialmente eficiente, mas pode também trazer outros tipos de problema. Porque não existe nada perfeito, não é mesmo? Né? Porque o que acontece? Eu tenho uma visão seguinte. A escola segregada, ela acaba, não sei hoje, né? Eu posso estar falando uma bobagem porque eu não atuo em escola especial. Ela acaba focando mais no pedagógico, não é mesmo? O pedagógico acaba, né, tendo todos os recursos. Se é uma escola para cegos, né, você vai ter todo aquele aparato, todo aquele voltado para a questão da cegueira e da baixa visão, não é mesmo? Mas ela deixa um pouco de trabalhar, essa é a minha visão, tá? O lado da não deficiência, para te preparar para o mundo. É essa a minha restrição que eu tenho com relação à escola especial. Beth, computação foi importante para a tua vida? Nossa Senhora, foi a minha janela para o mundo. Eu acho. Não acho não, eu tenho certeza. Porque, olha, quebra a comunicação, rompe com a barreira da comunicação escrita, porque o Braille, ele é mais difundido entre pessoas com deficiência, não é verdade? Ou os profissionais da área. Agora está um pouco mais difundido com com a questão da acessibilidade, não é mesmo? Os cursos também. Cursos e tudo. Mas no período em que eu fiquei cega, né, não tinha quase lugar nenhum com inscrição em Braille para você se orientar. Então, a escola especial, ela acaba focando mais no pedagógico. Não te prepara para ser um cidadão desse mundo, que é o mundo de quem vê, de quem anda, de quem ouve. Não é verdade? Exatamente. Então, essa é a minha restrição que eu tenho à escola especial.
espero que ela não tenha agora tanto contato, que ela esteja mudando. Tá? Eu não sou contra a escola especial. Há casos que há necessidade que o indivíduo fique numa escola realmente especial, porque aí ele vai ter um desenvolvimento melhor. Eu, particularmente, Antônio, penso que os primeiros anos de uma pessoa cega deva ser até mesmo numa classe especial só para cegos. Porque é um tipo de... o Braille não é linguagem, mas é um código e que é muito diferente do convencional. Não dá para se trabalhar uma alfabetização junto com um vidente e um cego. Isso é balela. Isso é uma opinião minha, tá? Porque você está tratando de códigos diferentes. Um código de linguagem e um código, né, de comunicação para cegos. Não tem como a professora estar lá e, não sei, eu não fiz alfabetização, né? Há pessoas que trabalharam, como você trabalhou, em alfabetização com o computador, que aí essa ponte ela é mais diluída, não é verdade? É mais diluída, exatamente. Porque numa classe comum de alfabetização, onde você inclui pseudo-inclusão, que você põe um cego, a professora é muito visual. Primeiro que a educação infantil, tudo é muito visual. Aí começa a falar, aqui é o A. Gente, vou denunciar as rugas agora, tá? A bolinha com a perninha, tá? Para o cego, o que é uma bolinha? É aquele que ele segura, né? Apalpa, né? Que perninha? É a dele, dependendo da vivência dele, né? A professora não vai ter, ao mesmo tempo, a condição de pegar uma reglete, que vem todo um processo anterior para demonstrar de coordenação motora fina, né? Que o A dele é diferente, não é bolinha com perninha, o A dele é um ponto. E esse ponto, ele tem uma estratégia espacial até, que se ele estiver né, a gente sabe, né, dentro da cela, se ele estiver no meio da cela, ele não é mais a letra A, ele é a vírgula. Se ele estiver embaixo, ele é um ponto. Continuativo ou ponto final? Beth, a gente tem que encerrar agora. Então vamos fazer agora uma espécie de um encerramento, tá? Ao longo desses anos você aprendeu muita coisa e qual é seu futuro, Beth? O que você imagina que você vai alcançar ainda? O que você espera de você mesma, do mundo, para os próximos anos? Antônio, é difícil falar do futuro, porque o futuro não existe. Eu posso construir aqui no presente para ter né? Mas assim, eu penso sempre estar aprendendo, aprender para ensinar, para melhorar os outros. Né? Esse é meu lema, tá? Sempre que possível, estar antenada, sabendo das novidades, não estacionar. Né? E porque eu não sei o que me espera amanhã. Eu sei o agora, o aqui. E eu sempre pretendo fazer um aqui e agora o melhor. De cabeça erguida, sempre? Sempre, sabe? E nunca me abater com que o outro diga isso você não vai conseguir. Eu quero experimentar. Né? Eu quero aprender, eu tenho sede de aprender. É isso, assim. E espero sempre o melhor, claro, né? Eu vou buscando sempre o melhor, me aperfeiçoar, né? Trocar, compartilhar, aprender com o outro, que a gente aprende muito com o outro. Não é mesmo? É Elizabeth Canejo, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Sempre, meu mestre querido. Olha só, que me abriu. Eu acho que eu tenho que dar um depoimento, né, de amizade, claro, mas de felicidade de ter visto que as sementes que foram plantadas na área de computação, você soube aproveitá-las e fez realmente um grande jardim, né, que aplicou as flores desse jardim com tantas crianças que você educou, com tantos adolescentes, que é a sua especialidade hoje, realmente educação de adolescentes, e aproveitando todas as tecnologias misturadas com as tecnologias antigas e as novas, Braille junto com o computador, com DOSVox, com leitor de tela, com tudo que vem e celular metido no meio também, né? Sem medo de ser feliz, não é, Beth? Exatamente, né? E eu penso dessa forma mesmo. Eu acho que a gente tem que reunir tudo que tem, que vai favorecer, que vai dar asas, para que a gente, né, sempre crescendo. Obrigado, gente, pela atenção. Obrigado, Beth, querida.